Vamos lá então, guerreiros, vamos falar neste vídeo sobre satélites. A polêmica tá pesada no universo terraplanista. Os caras estão enlouquecendo com a história dos satélites, que não existem satélites. Essa é a afirmação deles. Os satélites não existem da forma como nos foi contado pelo sistema. O que eles creem é que, na verdade, satélites eles são erguidos por balões, ou seja, eles ficam planeando na estratosfera, suspenso por balões, e na verdade não existem satélites em órbita. Satélites eles estariam suspensos por balões. Eu vou falar melhor sobre isso, né? Aqui tem algumas imagens de satélites. Nenhuma dessas imagens é real. Todas essas imagens são computação gráfica, né? Nenhuma. Você não vai encontrar nenhuma imagem real de um satélite em órbita. E isso é o que faz enlouquecer os terraplanistas. Eles falam, satélites não existem, porque se você for procurar uma foto de satélite, você não vai encontrar. Todas as fotos são falsas. Elas não são falsas. Elas são computação gráfica. Mas ninguém está tentando enganar ninguém aqui. Não são falsas, são simplesmente simulações, são ilustrações. Vamos ver o pensamento de um rapaz aqui que ilustra mais ou menos o que pensa um terraplanista, como é que funciona a mente, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver essa imagem impressionante aqui da quantidade de satélites que tem em órbita na Terra. São milhares de satélites. A Google já até mapeou alguns dos outros. Enfim, olha a quantidade gigantesca de satélite. É claro que essa foto aqui ela é uma representação, ela é feita no computador, um desenho. É isso que essa foto é. Mas, gente, eu queria começar mostrando essa foto. Agora, se vocês forem dar uma olhada nas outras fotos do satélite, vamos pegar essa foto aqui. Você não vê nenhum outro satélite em torno, nenhum companheiro vizinho, nada. É claro que você não vai ver nenhum companheiro vizinho, porque essa imagem é uma ilustração em computação gráfica. É só uma ilustração de um satélite em computação gráfica. Então, os ilustradores que montaram essa imagem não viram necessidade em colocar outros satélitezinhos em volta. Isso é apenas uma ilustração. O céu está limpo, claro. Se você pegar qualquer foto de satélite que tem ali mostrando no Google, você vê que é um desenho, que também é um recorte. É falso. Não é falso. Todas são ilustrações. Todas são falsas. Mas aqui parece bem real. A gente pode ver que não dá pra... É falso. Satélites, aquele bando de lixo espacial. Os outros satélites, companheiros, não tem nada. Claro que não tem uma ilustração, velho. Se você aproximar a imagem, você vai perceber que também é outra montagem. Claro que é uma montagem, ninguém tá escondendo isso. Essas fotos do Google, elas querem se parecer por reais, mas se você aproximar você vai ver que é falso. Não, elas não estão querendo se passar por reais. Todo mundo sabe que são ilustrações, é óbvio. Não precisa ser tão bom para perceber que isso é uma montagem que foi feito, que não é real. É óbvio. Todos são assim. Até as fotos da própria NASA. Você não consegue ver, olha só, NASA, essa foto oficial. Essa aí é a foto mesmo. Telescópio Hubble. Não tem nenhum outro satélite. Essa é real. Nem perto, nem longe. Bom, vamos lá. Vamos entender aqui. Que no caso, as outras fotos não tem satélite em volta porque são ilustrações. Agora, essa foto que o rapaz colocou aí
é realmente uma foto real. É uma foto do telescópio Hubble. Por que não tem nenhum outro satélite em volta? Amigo, vamos tentar entender uma coisa aqui. Imagine o planeta Terra como sendo uma bola de basquete. E os satélites em volta dessa bola de basquete seriam átomos. Não é um grão de areia, não. Não se trata de uma bola de basquete com grãos de areia em volta. Se trata de uma bola de basquete com átomos em volta. A distância entre eles é enorme. E a proporção deles é tão pequena que você não tem como enxergá-los, tá entendendo? É uma questão de proporção aí. Você não vai ver outros satélitezinhos em volta, tá entendendo? A distância é enorme entre cada satélite e a proporção deles é um átomo perante uma bola de basquete. Então óbvio que se você estiver fotografando o telescópio Hubble, você não vai ver outros satélitezinhos, tipo, sambando em volta dele. Eu vou explicar melhor isso depois. Nem embaixo, nem em cima. Claro. E se você aproximar, você também vai perceber que é um desenho, que ele é falso. Então a gente está vivendo num mundo... Nesse caso aí não é falso, não. É o telescópio Hubble mesmo. Porque eles dizem que certas coisas existem, outras coisas não. Por exemplo, o GPS. Como é que funciona o GPS? Então, sim. Bom, eu vou parar o vídeo por aqui. Eu tenho mais coisas para mostrar. Vamos continuar. Bom, a primeira coisa é o seguinte. Por que não existem fotos reais de satélites no Google, por exemplo? Você vai lá, põe imagens de satélite. Aqui, ó. Por que você não encontra uma imagem real de um satélite em órbita? Que é o seguinte. Como eu falei, é como se fosse uma bola de basquete com átomos circulando em volta. As proporções são descomunais, tá entendendo? Você não consegue... Os satélites, quando são lançados, eles não têm câmeras fotográficas feitas para ficar tirando fotos dos seus colegas. São satélites de telecomunicação, são satélites de meteorologia, são satélites de fotografia também. Os de fotografia, por exemplo, que tiram fotos do planeta Terra, né? Estes daí, eles ficam a 400 km de altura, na faixa mais baixa, para poder tirar fotos do planeta. A porrada toda outra de satélites fica a 30 mil quilômetros de altura. Os satélites de telecomunicação, por exemplo, ficam altíssimos. A distância entre eles é descomunal. E eles não vêm acoplados com câmeras, tipo, vamos mandar um satélite especializado com câmeras e com uma estrutura para tirar fotos de outros satélites. Os satélites não tiram fotos de outros satélites, tá entendendo? E ainda tem o seguinte, o satélite ele viaja a uma porrada de quilômetros por hora. É uma alta velocidade que eles estão viajando. Então você tem um satélite que é um átomo, viajando em alta velocidade, e você tem um outro satélite em outra órbita. Eles não se batem porque cada satélite fica em uma órbita. Então você tem um satélite em uma órbita em alta velocidade, outro satélite em outra órbita em alta velocidade. E eles não têm câmeras para fotografar uns aos outros. Mas vamos supor que você tivesse um satélite que fosse mandado lá para o espaço com esse objetivo. Eles gastaram 65 milhões de dólares para mandar um satélite para o espaço com essa finalidade de tirar fotos de outros satélites parceiros. Se fosse, mesmo que isso fosse acontecesse, um satélite que tira foto de outros satélites, é muito difícil, porque cada satélite está em uma órbita, em uma altitude, viajando a quilômetros e quilômetros por hora, em órbitas diferentes, em ângulos diferentes. Para um satélite conseguir mirar em outro e conseguir tirar uma foto sendo que os dois estão em movimento, é um negócio muito difícil, tá entendendo? Por isso que não tem fotos de satélites em órbita. É muito difícil fotografar um satélite. Primeiro porque os satélites, qual é o tamanho de um satélite? O tamanho de um satélite varia os CubeSats, por exemplo, que são do tamanho de uma caixa de sapato. Outros são um pouquinho maiores do tamanho de um frigobar. E alguns satélites, como o telescópio Hubble, por exemplo, tem o tamanho de um ônibus.
mas são raros os que têm o tamanho de um ônibus. A maioria dos satélites, a maioria, tem o tamanho de um frigobar e de uma caixa de sapato. Então, como que você tira a foto de um objeto desse? Tá entendendo? Daqui da Terra é bem difícil, porque é uma caixa de sapato voando a 500 km de altura, 30 mil km de altura. Daqui é difícil. Você tem pessoas que têm telescópios, tem pessoas que têm telescópios, amadores e profissionais. Mesmo com um telescópio profissional, conseguir mirar num satélite, que é uma caixa de sapato, que está viajando em alta velocidade em órbita, é muito difícil fotografar um negócio desse, tá entendendo? E ninguém está interessado nisso. Ninguém está querendo provar para vocês que existem satélites. Então não existe essa intenção. Então assim, é muito difícil. Você realmente não vai encontrar a foto de um satélite em órbita, porque é quase impossível registrar uma fotografia dessa. E olha, eu procurei muito. Realmente é muito difícil. Todas as imagens são de computação gráfica. Tá entendendo? Mas, no final desse vídeo, eu vou mostrar pra vocês. E, olha, não foi fácil. Eu ralei o dia inteiro pra encontrar uma imagem real de um satélite em órbita. E vou mostrar pra vocês. Vocês vão ficar de cara. Esse vídeo aqui eu prometo isso. Eu vou mostrar um CubeSat em órbita. Real. Não é fotografia. Quer dizer, não é computação gráfica. Eu vou mostrar isso pra vocês. Bom, os satélites, eles podem ser vistos a olho nu. Isso é uma coisa que eu lembro da infância. Meu Deus, como eu vi satélite. Que a gente jogava os colchonetes fazia acampamento no jardim, né, em casa. E a gente ficava olhando pro céu para tentar ver estrela cadente. Isso era uma brincadeira de adolescência, de criança. Tentar ver estrelas cadentes. E a gente ficava a noite inteira olhando pro céu. A gente via poucas estrelas cadentes. Agora, satélites, a gente viu uma porrada. Uma porrada. O que é o satélite? É aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui algumas imagens, né? Vocês já devem ter visto, né, gente? Quem é que nunca viu um satélite cruzando o céu? É uma estrelinha andando. Ali, ó. Uma estrelinha que anda. Essas imagens estão em time-lapse, quer dizer, estão em alta velocidade. Eles vão bem devagarzinho, o satélite. Olhando olho nu, é uma estrelinha que vai andando bem devagarzinho. Essas imagens estão aceleradas. Mas é isso. Desde criança que eu vejo o satélite passar, gente. Não é algo difícil. Olha lá, ó. Ali, ó. Viu? Isso daí são imagens reais. Podem ser vistos a olho nu. Não é um grande mistério. Agora o seguinte. Satélites, como eu falei, o tamanho de um frigobar, é muito difícil fotografar, ainda por cima porque não tem ninguém tentando fazer isso. Ninguém tá querendo provar pra vocês. Então, não existe essa intenção. Agora, eu peguei aqui um vídeo de um rapaz muito inteligente, de um canal chamado Astronews. Bem legal o canal do garoto, e ele só tem 6 mil inscritos. Vamos dar um apoio aí, ó. Astronews, deem uma olhada no canal desse rapaz. Que ele vai mostrar para nós aqui as imagens da ISS feitas por astrônomos amadores com telescópios amadores em casa. É possível você filmar a ISS passando. Por quê? Porque a ISS é gigante, tá entendendo? Tem 45 metros por 90 metros. É um negócio bem maior do que uma caixa de sapato. Então é até possível de se filmar a ISS passando em órbita. É o que a gente vai ver aqui. Deixa eu ver o que o garoto fala aqui. Prestem atenção. Também o canal gringo conseguiu fotografar a ISS, né? Filmar novamente ela com a ajuda de equipamentos específicos. Por isso a gravação já não está tão tremida. Você pode ver ali que provavelmente a gravação estava na parte do dia, né? À tarde, mais ou menos, pois a gente consegue ver o céu azul e a ISS transitando. Dá para perceber até mesmo o ângulo que ela muda. Isso porque ela sai de uma ponta a outra. Vocês observem, essa é uma imagem real, feita por um cinegrafista, um astrônomo amador, com equipamentos amadores. Ele conseguiu registrar
a passagem da ISS, vocês acabaram de ver. Não tem nenhum balão ali, tá vendo? Ela não está erguida por nenhum balão, como querem crer os terraplanistas, que os satélites são, na verdade, eles estão pendurados por balões. Não está. Essa é a ISS em órbita, 400 km de altitude. E a ISS transitando, dá para perceber até mesmo o ângulo que ela muda. Isso porque ela sai de uma ponta a outra. Uma vez que você viu a ISS passando ou ainda vai ver, você também perceberá essa mudança de ângulo. Então com isso a gente consegue perceber muito nitidamente, muito bem a nossa estação espacial. Não são poucas pessoas que fazem isso e que conseguem fotografar. Uma porrada de gente. A gente só não sabe, não encontra muitas imagens na internet pela dificuldade. Lembrando que a estação espacial está a 27.600 km por hora. Sacou a velocidade? Então, como você fotografa um objeto a essa velocidade? E ainda tem... Assim, 27.000 km por hora. É uma velocidade supersônica que ela está lá no espaço. Só que ela é do tamanho de uma casa, tá entendendo? De uma mansão, vamos dizer assim. É grande o negócio. Mesmo assim, já é muito difícil você registrar ela. Agora, imagina você registrar um satélite que é do tamanho de um frigobar. Tem condição? Não tem. Os outros 2 vídeos, esses são mais recentes e eles foram gravados de uma certa forma. As pessoas, elas observam aonde a ISS irá passar, o seu track, que se chama. Então, elas fazem um ângulo, elas medem aonde irá bater a mesma posição da ISS com a Lua, no caso desse primeiro vídeo, que você pode acompanhar agora. É isso que o pessoal faz para poder filmar a ISS. Eles colocam a Lua ou o Sol de fundo, porque aí você tem um fundo branco e você consegue ver melhor a imagem da ISS. Olha lá. No caso dele, ele mediu aonde a ISS iria passar exatamente no local em que a Lua se encontrava. Então, ele gravou a ISS passando. Tem a imagem slow motion, tem a imagem estática para vocês. Vocês podem pesquisar por si mesmos. Na internet existem muitos vídeos como esse, de pessoas diferentes. E também, nesse mesmo método, outra pessoa, no último eclipse solar total que teve ano passado, em 2017, vários astrofotógrafos fizeram o mesmo. Durante o eclipse, a ISS também iria passar sobre os Estados Unidos para fotografar a sombra da Lua que iria aparecer ali sobre o país. Então eles aproveitaram e fizeram o mesmo do último vídeo e encontraram a posição do Sol com a da estação espacial. Essa é a gravação que você pode ver. Existem muitas, inúmeras fotos e circulou há muito tempo na internet, muitas pessoas compartilharam. Então não há resquício de dúvidas que a ISS existe, ela pode ser fotografada com equipamentos específicos por você mesmo, se você conseguir, ok? Lembra? Sacou, gente? Então, eles podem ser vistos a olho nu, satélites. A ISS pode ser registrada, filmada e fotografada. Agora, os satélites é mais complicado, porque o negócio é muito pequeno mesmo. O próximo vídeo que eu trago para vocês aqui é um vídeo que eu achei curioso e eu vou passar para vocês, que é acho que é a Soyuz, a nave espacial Soyuz acoplando na ISS. Não é computação gráfica, não é CGI, é realmente uma imagem real da Soyuz em manobra de acoplamento com a ISS. Vamos observando aqui, ó. Eu acelerei a imagem está um pouco acelerada porque o vídeo é longo, então eu dei uma aceleradinha. Mas, olha lá. Aí eu vou dar uma passada porque senão o vídeo vai ficar longo. Vamos, ó, tá chegando, oh, meu Deus, chegando. Essas são imagens reais, gente, pelo amor de Deus.
Não é computação, não é nada. É real. Vamos passando. Ó, que show de bola. Passando, vamos lá. Ó, está se aproximando. Acoplamento. Acelerando aqui, senão vai ficar muito demorado. Chegando. É. Estamos diante de cenas reais, estamos diante da realidade. É claro que qualquer terraplanista que assistir isso vai dizer que isso é montagem, que isso foi feito no estúdio, que isso é feito em computação gráfica, né? Mas nós aqui não vamos ficar viajando na maionese, essa é a realidade. Então, é vídeo de curiosidade, né? Porque é difícil imagens de objetos em órbita. Então, eu estou mostrando para vocês coisas grandes que dá de ver, né? Porque caixinha de sapato não tem como. Agora, a ISS ela tem um tamanho considerável para a gente poder observar esse tipo de situação. Próximo vídeo. Sim. Outro satélite que tem um tamanho considerável e que existem filmagens dele. Por que existem filmagens desse satélite? Porque é o telescópio Hubble. O telescópio Hubble, ele não é descartável. Eles fazem reparos. Volta e meia, eles sobem até lá e fazem reparos no telescópio Hubble. Ajeita a lente, troca os dispositivos e tal. Então, por isso que existem imagens do Hubble. Não existem imagens das centenas de caixinhas de sapato rodando por aí. Mas existem imagens do Hubble porque ele é um satélite específico, mais especial, né? E que periodicamente ele são feitos reparos nele. Por isso que a gente consegue imagens. Eu vou mostrar aqui para vocês uma série de imagens reais, não é computação, do Hubble. Dá uma olhada. Essa é foto real. Isso também é real. Aí são os astronautas fazendo os reparos no Hubble. Tá vendo? Esse tubo, né? O Hubble é um grande tubo do tamanho de um ônibus. E é realmente um dos maiores satélites que existe em órbita. A maioria deles não chega nem a 1/4 desse tamanho, né? Essas cenas são reais dos reparos que foram feitos, periodicamente são feitos no Hubble. Qualquer terraplanista vai dizer que isso são imagens gravadas em um estúdio ou dentro de uma piscina, né? Que nada disso existe. Ok. Foto real, não é computação.
também, imagem real do Hubble. Essa é a equipe, uma das equipes responsável pelos reparos, né? Imagem real do Hubble, né? E aí a gente encerra aqui essa parte do Hubble. E eu vou mostrar um negócio pra vocês. Antes de mostrar a parte final desse vídeo, que eu vou mostrar pra vocês a imagem real de um satélite caixinha de sapato. De um satélite do tamanho de um frigobar. Porque esse é o tamanho deles, eles viajam em alta velocidade. É como você filmar um átomo em torno de uma bola de basquete. É muito difícil, porque fora ser muito pequeno, numa imensidão do espaço, eles viajam em alta velocidade. Então, como que você fotografa um negócio desse? Da Terra não dá. Satélite fotografando outro satélite também não dá, porque eles não são feitos para isso. Então, eu vou mostrar para vocês. Mas antes, eu só quero ressaltar um negócio aqui, que os terraplanistas estão nessa onda de que os satélites, eles são... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Andaram caindo em várias partes do mundo, anda caindo esses satélites, entre aspas, né? Esse aqui foi aonde? Deixa eu ver. Provável balão da Google na zona rural de Buriti dos Montes e assusta moradores. Esse aqui é um caso. Tá vendo? Ele se assemelha a um satélite, só que ele tem um balão ali, ó. Vocês veem que existe um balão, que ele é preso a um balão. Esses satélites não são satélites, né? São balões de altitude. Andaram caindo, alguns desses, em algumas partes do mundo, inclusive no Brasil, esse caso aí. Não se tratam de satélites, gente. Estes casos desses projetos da Google que andaram caindo serviram de sustentáculo para os terraplanistas afirmarem que, na verdade, todos os satélites são pendurados por balões, eles não estão em órbita, eles ficam abaixo do domo pendurados por balões. Por quê? Porque os terraplanistas estão crentes que isso aqui é um satélite. Isso não é um satélite. Isso aqui, preso a um balão, é um projeto da Google chamado, como que é mesmo o nome? Deixa eu ver aqui, eu não me lembro, deixa eu ver em outra matéria aqui. A queda, vou voltar aqui nesse aqui pra gente ver. Balão da empresa do grupo da Google cai no interior de Piauí e assusta moradores. Olha, não. A queda de mais um balão do projeto Loon, chama-se Projeto Loon. É um projeto da Google para levar a internet a regiões remotas e tal. Aí os terraplanistas falam, mas se a Google tem um monte de satélites, para que eles estão levando a internet através de balões, se você pode levar a internet através de satélites? Porque para você colocar um satélite em órbita, custa milhões. É muito caro, tá entendendo? E os caras estão desenvolvendo um novo projeto, a Google, mais em conta. Porque você lançar um balão é muito mais fácil do que você botar em órbita. Tem que ir com foguete, aquela história toda, né? É muito caro. Então eles estão criando uma forma mais viável de levar a internet a áreas remotas sem ser através de colocar satélites em órbita. Então, projeto Loon, ali, ó, é um balão, um balão do projeto Loon que tem aqueles, ali, ó, caiu, tá vendo? Isso não é um satélite, isso é um equipamento de telecomunicação, etc e tal, que envia sinais e tudo, mas não é um satélite, é um balão de altitude, como diz ali, ó, cadê? A queda de um balão do projeto Loon. Depois pesquisem, eu não vou me demorar muito nisso daqui. Mas é isso, ó, tá aqui, ó. Balões sobrevoam a estratosfera durante 100 dias. Foto, Catarina Costa. O representante do Google Brasil explicou na época que após os testes os balões foram desativados e apenas os 5 lançados em Teresina ficariam sobrevoando a estratosfera, de acordo com o vento, durante o período previsto de 100 dias. Isso aqui é a imagem um dos balões lançados pela Google no projeto Loon. Nada a ver com satélite, tá entendendo? Bom, vamos lá, vou encerrar esse vídeo aqui, não vai ficar muito longo. E aqui. Esse vídeo aqui vai ficar gigante, mas tudo bem. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês, depois de procurar aqui nem um retardado, uma imagem real de um satélite em órbita. Ele foi fotografado, ele foi filmado por um astronauta que estava dentro de um módulo espacial,
em algum projeto espacial. Eu não sei se é a ISS, eu acho que não era a ISS. Ele estava dentro de um módulo espacial em órbita e conseguiu filmar um satélite. E é o que eu vou mostrar para vocês. Prestem atenção. Olha lá. Satélite em órbita. Ok? Novamente, para vocês aproveitarem a chance, porque é muito difícil uma situação dessa. O cara conseguir filmar uma caixinha um frigobar a, sei lá, quantos 1000 km/h que o negócio vai, né? Uma caixinha de papelão girando em torno de uma bola que é gigantesca, que é o planeta Terra, né? As proporções são descomunais, tá entendendo? As distâncias são descomunais. E o cara conseguiu, ele estava no momento certo, no lugar certo, e ele conseguiu filmar. Opa. Conseguiu fazer essa filmagem, mas é muito raro. Por isso que não há fotos e imagens de satélites reais em órbita. Porque é difícil, meus queridos. Mas aí está, ó. Desfrutem, ó. Porque vocês não vão ver isso em outro lugar. Legalzinha, né? Vou botar até mais uma vez, porque foi tão difícil achar essa imagem que eu vou botar mais uma vez. Satisfeitos, meus queridos? É isso. Eu não vou nem comentar mais nada, porque senão o vídeo vai extrapolar total. Um abraço.